Oi, e aí, YouTube? Eu gosto muito de filme de terror, e se você também gosta, provavelmente você já deve ter assistido Jogos Mortais. E assim, nem precisa ter gostado, porque vamos lá, são 10 filmes e nem todos eles são muito bons. Mas você sabia que existe uma adaptação cristã, The Reconciler, ou O Reconciliador? Eu vou chamar de Reconciliador porque fica mais fácil pra mim. No filme, eles pegam Jogos Mortais e adaptam pra uma perspectiva mais religiosa. No original, pessoas são colocadas em armadilhas e máquinas elaboradas, e elas têm que escolher entre, sei lá, perder um braço ou perder a vida. Já em O Reconciliador, o criminoso sequestra pessoas pra elas fazerem as pazes. Mas vamos pro filme, porque se eu passei por isso, você também tem que passar. No início do filme, a gente vê alguém escrevendo uma carta e depois a gente vai pra um garoto que tá preso num galpão. A porta tá trancada, ele começa a vasculhar o lugar inteiro, só que eu não entendo essa reação que ele tem quando ele vê o banheiro. Parece até que disseram pra ele que ele vai ter que dividir o banheiro com o próprio sequestrador. Ele queria o quê? Fazer xixi num balde no cantinho da sala? Não, se você vai ficar em cativeiro, você quer a experiência completa. Mas bem, ele começa a tentar achar algum sinal de celular e eu realmente não fazia ideia de que ainda vendiam isso. Mas nisso, ele percebe que tem uma pessoa jogada no meio da sala. O moleque revirou a sala inteira. Ele só esqueceu de perceber um detalhe bem básico, que tinha um ser humano largado no chão. O cara acorda e a gente descobre que o nome dele é Ed e o nome do garoto é Smith. Depois disso, a gente corta a cena e vai pra uma mulher que tá digitando no computador, só que ela é incapaz de fazer isso sem falar cada palavra que ela digita. Eldridge family, welcome. Beautiful. Ela é chamada pelo chefe dela pra conversar e nesse momento a única coisa que eu consegui prestar atenção foi que eles foram incapazes de abrir um programa de edição. Eu não sei porque eles acharam que ia ser muito mais fácil colocar uma tela flutuante no computador na edição final. Olha, eu não tava pedindo muito. Eles podiam ter usado o Word. Essa mulher é uma jornalista e geralmente ela cobre casamentos, mas o chefe dela chegou com uma proposta dela fazer uma reportagem sobre Deus. E ela aceita. E novamente a única coisa que eu consegui prestar atenção é no fato de que no fundo dessa cena parece muito mais um cativeiro do que o real cativeiro do filme. Mas tá, então a gente volta pros dois no galpão. Mas antes de continuar, eu queria só avisar uma coisa. Esse filme não tem muita noção de sentido. Isso sem falar das histórias paralelas que tem relevância zero. Então essa história de que a jornalista vai pesquisar sobre Deus, não importa. Só tô avisando logo pra você não criar muita expectativa. Bom, o Ed e o Smith estão falando um com o outro, tentando entender porque eles estão presos ali e comentam um pouco sobre as suas próprias vidas. Então a gente corta pra uma cruz esguichando água. A jornalista tá entrevistando um pastor pra saber a perspectiva dele sobre Deus. E ele fala pra ela que além de entrevistar figuras influentes dentro de religiões, seria uma boa ideia ela entrevistar o público pra saber a perspectiva dele sobre o tema. E aí ela fala pra ele que essa é uma ótima ideia, que ela devia fazer isso mesmo. A mulher tá fazendo uma pesquisa de campo e não passou em momento nenhum na cabeça dela entrevistar o público. E depois ela ficava se perguntando por que só davam pra ela cobrir notícias de casamento. Voltando pro cativeiro, o Smith encontra uma chave no bolso dele e com ela eles conseguem abrir um baú. Is that what I think it is? That looks like a body. Olha, eu acho que ele soou um pouco mais feliz do que surpreso. E a gente descobre que quem tava ali era o Alex, o irmão gêmeo do Smith, que na verdade se chama James. Ah, por que ele mentiu o nome dele? Não sei. Se o filme contou, eu não prestei atenção. O James e o irmão dele estão brigados e o Ed fala que se esse é o caso, provavelmente ele sabe o porquê que eles estão ali. Pelo que parece, o reconciliador prende pessoas, na maioria das vezes familiares, pra obrigar elas a se entenderem. O cara, na verdade, era um consultor de relacionamento. Pendências familiares, relacionamento tóxico, lidamos com isso com uma boa dose de sequestro. Eu admito que eu achei a abordagem muito interessante, eu até pensei em passar a dica pra minha psicóloga. Nada une mais as pessoas do que o pânico e a falta de opção. O Ed, então, conta de um caso em que o reconciliador sequestrou 2 detetives e prendeu eles dentro de um carro. E se você tá se perguntando por que o Ed tá preso ali com os 2 irmãos, além do mais, ele não tem nada a ver com eles, isso é porque o Ed, ele é jornalista e ele fez uma reportagem dizendo que os fins não justificam os meios. Ou seja, por mais que o reconciliador tenha boas intenções, ele ainda tá cometendo um crime. E aí, o reconciliador sequestrou ele pra mostrar que o Ed estava errado. Eles encontram cartas dentro do baú e descobrem que tem suprimentos pra uma semana e que eles só vão sair dali quando o James e o Alex se resolverem. Olha, pra sair de um cativeiro, eu e o meu irmão, a gente tinha resolvido qualquer briga nossa em 5 minutos.
Nem que fosse na base da mentira. A gente não ia precisar de uma semana pra isso. É só sentar e conversar. O problema é que esses dois não estão muito interessados em conversar. E pra convencer eles a se entender, o Ed decide então que vai contar sobre outro caso do reconciliador. Tá, olha, eu sei que eu nem terminei de contar a história dos policiais e já tô entrando em outro caso do reconciliador, mas a culpa disso não é minha. E o Ed começa a contar o caso dos policiais presos no carro. Daí ele para do nada. E depois ele começa a contar outra história do reconciliador, para do nada e só volta pra terminar de contar a história no final do filme. Então, tudo que eu tô fazendo é acompanhar os acontecimentos do filme e a forma bosta que o Ed decide contar uma história. Olha, eu admito que eu poderia ter contado os casos do reconciliador tudo de uma vez pra ficar menos confuso, só que eu faço questão de que todo mundo tenha a mesma experiência que eu tive quando assisti o filme. Mas bem, o outro caso do reconciliador envolve um pai e um filho. Eles foram sequestrados, prenderam um ao outro em uma algema e jogaram no meio de uma trilha. O pai encontra uma carta dizendo que a chave para as algemas está no fim da trilha. Então eles vão ter que terminar a trilha para poder se soltar. Para mim, do filme inteiro, esse foi o sequestro mais mal feito. Isso pra não chamar de burro. Porque assim, eles estão presos num local público. Mesmo que eles cheguem no final da trilha sem encontrar ninguém no caminho, eles nem precisariam da chave. Eles podiam só ir até a polícia e dizer algo como: fomos sequestrados. Voltando pra jornalista, agora ela tá entrevistando uma garotinha que conta pra ela a experiência que ela teve quando ela tava doente no hospital. A garotinha fala que morreu, foi pro céu, conheceu Jesus. Jesus had the angels take me back. Do you know why? To tell you, Jesus told me you were coming, and he loves you very much. Não, calma, espera aí. Você tá me dizendo que Jesus fez um milagre só pra garotinha poder convencer a mulher a voltar pra igreja? A menina morreu, foi pro céu. E Jesus, com toda a sua sabedoria divina, disse: manda de volta pra ela poder fazer marketing. Ok, vamos voltar pros irmãos lá no cativeiro. A gente descobre que os dois estão brigados porque o James parou de ir à igreja. E aí eles começam a discutir sobre Deus, fé e não sei mais o que. E aí começa uma música com uma montagem emotiva. Everybody falls sometime. You gotta find the strength to rise from the ashes. Voltando para os policiais, a gente descobre que a briga deles começou porque a detetive tinha pedido transferência depois que o parceiro dela ganhou uma promoção ao invés dela, sendo que ela trabalhava 3 anos a mais no departamento de polícia e também era mais reconhecida do que ele no trabalho. E a forma como o reconciliador resolve esse problema é bem interessante. De alguma forma, convencem a mulher de que ela não ganhou a promoção porque ela tinha que trabalhar mais, enquanto isso o cara ficava olhando pra ela de um jeito puta convencido. Eu queria muito dizer que eu tô de sacanagem, mas não é sério, foi isso mesmo. Okay, I do need to try a little bit harder and be better. As partners? As partners. Olha, pra mim, essa foi uma reconciliação bem bosta, mas pro reconciliador foi o suficiente. As portas destrancaram e eles saíram do carro. Depois a gente vê o que aconteceu com o pai e o filho na trilha. O menino acaba escorregando, mesmo que pra mim parece mais que ele andou voluntariamente até a borda. O pai consegue salvar o menino, só que ele acaba desmaiando e então o pai carrega ele até o fim da trilha. E aí quando o moleque acorda, pronto, eles estão de boa um com o outro. O que não faz nenhum sentido, porque não teve nenhuma reconciliação. Ah, mas Mallory, o pai salvou o filho da morte. Só que ele não teve muita opção, né? Porque eles estavam acorrentados um ao outro. Era salvar o filho ou cair junto com ele. Voltando pra jornalista, ela foi conversar com uma senhora que doou 35 milhões para instituições de caridade cristãs. E depois disso ela volta pra casa e a conclusão que ela chegou no final dessa pesquisa foi... Bom, eu também não sei exatamente, porque tudo que ela faz no final é sentar, abrir a Bíblia e chorar. Finalmente nós nos aproximamos do fim, os dois irmãos conseguem se entender e aí o Ed coloca a bengala dele de lado e sai andando normalmente. Your leg is okay? I told you that I was a reporter. Kind of. And as for the reconciler, the two of you have been talking about him the entire time you've been in here. E de quem eles estavam falando o tempo todo? É Deus. Ou seja, Deus é um sequestrador. Olha, eu admito que essa conclusão superou as minhas expectativas. A propósito, antes eu achava que o menino da trilha tinha desmaiado de graça, mas depois disso aqui eu descobri que não. Provavelmente ele só tinha ficado um pouco assustado, ou quem sabe até mesmo perturbado, ao perceber que tinha um homem estranho atrás do pai dele fazendo, sei lá, mandando energia
positiva? Mas tá, voltando aqui pra história. Pelo que eu entendi, Deus é o reconciliador e o Ed é um anjo. Ok, tá. Assassinatos, guerras, fome, desastres naturais. Deus tinha tudo isso pra resolver. Mas ele achou que ia ser muito mais interessante sequestrar pessoas pra obrigar elas a se entenderem. Né? Mas assim, é Deus, né? Quem sou eu pra julgá-lo? Mas tá. O Ed desaparece por um efeito de luz. Os gêmeos são encontrados por um detetive que estava investigando o reconciliador. Esse detetive até apareceu antes em outras cenas, só que foram umas 2 ou 3 cenas. Eram tão irrelevantes pra trama que eu nem achei que valia a pena comentar. E esse é o fim do filme. Olha, o filme é ruim, tá? Não tenho que se discutir sobre isso. Ele tem 1h30 e depois que eu dei o play, passaram-se 20 minutos e eu já tava repensando todas as minhas atitudes. Você tem noção de que eu realmente cogitei assistir esse filme no 1.25? Mas eu admito que eu acho que esse filme realmente faz você parar pra pensar na sua relação com a religião. Porque olha, pode até não ter sido a intenção deles, mas parece que eles estavam fazendo uma desconversão. Os caras colocaram Deus como um sequestrador e os anjos como cúmplices. Eu não sei se eles assistiram muito Supernatural, ou sei lá, vai que eles são fãs do Velho Testamento, mas gostaria muito de levantar um questionamento. O que acontece se as pessoas não se entenderem? Elas morrem? Quando eu era criança, meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Agora fomos sequestrados, estou presa com ele e só posso ir embora depois de que eu perdoá-lo ou eu morro. É sério que quem fez esse filme não parou pra perceber que tinha uma coisa meio esquisita, não? E eu só espero que isso não vire moda. Imagine o que eles são capazes de fazer com a Hora do Pesadelo. Mas esse foi o vídeo. Valeu por assistir até aqui. Deixa um comentário pra me ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tchau!